noite, Rodolfo. Uma telespectadora assistindo o nosso vídeo a respeito de neurose nos questiona mais especificamente sobre os sintomas. Ela quer saber como é a neurose propriamente dita. E acho que nós, como falamos na quinta-feira passada, falamos muito mais num diagnóstico baseado no pensamento de Winnicott, ou seja, a falha, onde se dá a falha do ambiente no amadurecimento humano, né? E aí nós falamos da relação dual mãe-bebê nos casos de psicose e na cria de mãe, bebê e pai para os sintomas neuróticos. E aí, o que a gente podia dizer assim? Vamos falar assim, um exemplo bem basicão, um exemplo bem chulo, né? O neurótico, ele é aquele que não gosta da vida que tem dificuldade de fazer as suas escolhas e reclama por isso, reclama. Psicótico já é aquele que não gosta e já inventa outra coisa. Né? Ele não gasta tempo se lamentando da maneira como se lamenta o neurótico, né? Que tem uma dificuldade de fazer escolha e aí ele não quer perder nenhum lado e se tortura e como que vai ficar o vizinho com a escolha que ele fizer. Seria mais assim que eu vejo, Rodolfo. A sua fala, Denise, me lembra uma frase muito pertinente do Freud, no texto dele chamado Luto e Melancolia, de 1917, ele vai falar isso, que a pessoa que que desenvolve uma neurose ligada à depressão, por exemplo, ele diz assim, quem se queixa gosta de dar queixa, né? De fazer queixa. Então a queixa se torna um sintoma muito comum, né? Muito frequente. E a sensação de andar, não sair daquele lugar, né? Das coisas. Então eu acho que é interessante, por exemplo, a gente pensar que o neurótico é aquele que tem um punhado de coisas que ele precisa lidar, mas que ele não consegue fazê-lo, né? E por isso ele fica fazendo queixa sobre todas as coisas. Isso que a psicanálise chamou de inconsciente. Ele tem um punhado de situações, sensações, experiências que ele não consegue acomodar dentro dele e que elas vão escapando por isso na forma de um sintoma neurótico, que pode ser, a gente dizia no outro vídeo, uma obsessão, né? Por exemplo, lavar as mãos intermináveis vezes, né? Se benzer não sei quantas vezes ao dia, não sair de determinada forma de casa. Quer dizer, ou pode ser através de uma fobia, uma dificuldade em lidar com medo de viajar, com medo de andar de carro, andar de avião, com o medo de ficar doente, de ir a um hospital e contrair alguma coisa. Ou seja, o sintoma, seja ele de uma obsessão, seja ele de uma fobia, seja ele de uma histeria, ou seja, às vezes a pessoa tem movimentos do corpo que não ficam muito adequados, mas não porque o corpo esteja doente, mas porque as pessoas falam muito em psicossomática. Acho que todo mundo já sabe um pouco disso, né? Então eu acho que é interessante a gente pensar que os sintomas neuróticos vêm da nossa dificuldade em lidar com o nosso inconsciente e ele sai aos pouquinhos assim, dessa forma. Perfeitamente. E dessa forma nós nos despedimos, convidamos você para a semana que vem. Grande abraço. Boa semana, até o próximo programa, até quinta-feira.